Eu nunca me imaginei aqui, mas desde que eu vim aqui para a casa de oração, né, Deus tem me dado um novo direcionamento, novos projetos. Na verdade, eu entrei aqui para não fazer nada e Deus tem me dado tudo. Então, estar aqui também é processo de Deus, né? Hoje o culto está sendo muito maravilhoso, Deus já falou muita coisa aqui, né? Só para testificar o que a pastora falou, na hora que a pastora pediu para eu colocar a mão na cabeça da Yasmin para orar, Deus também me mostrava, né, como se fosse uma reunião, muitas pessoas, não me mostrava rostos, mas ele mostrava muitas pessoas falando muitas coisas ruins, né, que ela não ia dar em nada, não ia conseguir, muitas coisas ruins dela. E ali eu profetizava no ouvido dela, eu clamei a Deus, profetizando, né, queda de todas essas palavras, porque tudo que a gente fala no mundo espiritual é decreto. Então eu profetizei ali no ouvido dela, clamei ao Senhor a queda de todas essas palavras contrárias que foram ditas contra a vida dela. Não sei quem foi, mas houve isso. Houve pessoas falando palavras contrárias contra você. Mas quando Deus mostra, é porque Deus já desfez. Aleluia. Jesus. Então vamos lá, irmãos. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração. Me desculpe, né, se eu falar alguma coisa errada. É a primeira vez que eu estou aqui ministrando a palavra. Eu já falei, mas eu nunca ministrei. Então hoje é a primeira vez. Gostaria que os irmãos abrissem a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler apenas um versículo. Eu trouxe até uma segunda Bíblia, porque a minha é muito diferente da que a pastora e o pastor estão acostumados. Aí eu trouxe uma segunda Bíblia para poder ficar igualzinho. Mas a versão é diferente, mas o significado é o mesmo. Sentados mesmo, a palavra de Deus diz assim, em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo de Hebreus é um versículo muito conhecido, né? Eu, particularmente, desde pequena ouço esse versículo, né? E já tenho na cabeça gravado. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele e sobre esse livro de Hebreus, né? Esse livro de Hebreus é uma carta que foi escrita, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto. Ela foi uma carta que foi escrita, nós não sabemos quem é o autor, né? Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Lucas, a gente não sabe. Ela foi escrita por volta de 70 depois de Cristo e ela foi escrita para os judeus cristãos em um momento que eles estavam sendo muito perseguidos por conta da mensagem de Jesus, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas os judeus eles não creem em Jesus como Salvador. Então quando Jesus veio para eles, mas eles rejeitaram Jesus. Então Jesus abriu o caminho para as outras pessoas, são chamadas de gentios, né? Nós. Então, mas alguns judeus creram na mensagem que Jesus propagou aqui na terra. E esses judeus, eles estavam saindo, né, daquele credo judaico, né? Eles estavam crendo em Jesus como o único suficiente Salvador. Só que depois que Jesus foi morto, né, na cruz, eles começaram a ser oprimidos, começaram a ser perseguidos, né? Começaram a falar para eles, cadê o Jesus que vocês acreditam? Se ele é Deus mesmo, por que morreu? Não era para ter morrido. Então começaram a oprimir muito esses judeus e eles estavam começando a duvidar, estavam começando a ficar fracos na fé, desanimar. Então essa carta ela foi escrita para fortalecer, né, os judeus, para poder encorajá-los, para que eles pudessem se manter firmes em Cristo, né? Firmes na palavra, não acabar com aquele compromisso que eles firmaram em Jesus. Então, assim, o livro de Hebreus, ele nos ensina muita coisa referente à palavra de Deus, às verdades bíblicas, né, a nossa vida espiritual. Já no capítulo 1, ele começa a revelar quem é Cristo, né? Não vou falar muito porque o tempo é curto, mas depois vocês leem Hebreus todo, que é muito rico para a nossa vida cristã.
né? Ele fala da importância de afirmar a palavra, ele fala das verdades bíblicas, do amadurecimento espiritual. Então é muito importante a gente ler isso aí, mesmo quem já leu, leia novamente, que a palavra se renova. Eu vou ler aqui para vocês só para destacar, que eu não posso deixar passar algumas coisas. No capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada, mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Aqui, eles estavam exortando as pessoas quanto à palavra de Deus. Ele estava ensinando aqui para as pessoas, né, para as pessoas, que a palavra de Deus é o caminho que leva eles a Cristo. Que a gente, para alcançar o reino, a gente deve seguir o manual, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Aí eu, como uma boa leitora, né, eu gosto de textos, eu gosto de frases, né? Quem me tem na rede social vê eu postando muitas frases, textos, eu gosto muito disso. Eu destaquei algumas frases aqui, fugiu a palavra. Eu destaquei aqui algumas verdades, né, sobre por que nós temos que ler a Bíblia. Mas antes disso, né, que eu esqueci de falar, que eles estavam enfatizando também, apesar de tudo, de ler a Bíblia, que os judeus cristãos, eles não poderiam deixar de buscar o reino. Aí eu fiquei assim, meditando, né, nessa palavra de buscar o reino. E eu entendi que quando eu levanto as mãos para aceitar Jesus, eu conquisto a salvação, né? Eu conquisto a salvação. Mas a palavra também fala sobre o reino, que nós devemos buscar o reino de Deus. E a palavra fala que o reino é conquistado à força, né? E que força é essa que o autor da carta quis passar para os judeus? Que força é essa? É a negação dos meus desejos, é a não vontade de orar, a não vontade de ler a palavra. Então tudo isso ele está encorajando as pessoas a lutar e contra isso, né? E essa força que nos faz buscar o reino. Isso serve para nós também nos dias de hoje, né? Nós devemos todos os dias pedir a Deus essa força para buscar o reino, porque nós já somos salvos sim, mas se Deus manda nós buscarmos o reino, é porque Ele tem algo melhor para nós. Então nós temos todos os dias que vencer, porque não dá vontade de orar. Se a gente não for orar, se a gente for esperar a vontade de orar, a gente não vai orar nunca. Se a gente for esperar a vontade de ler a palavra, a gente não vai ler nunca. Eu falo muito isso para os jovens. Ler a palavra e orar e buscar a Deus é decisão, é hábito. Se a gente não for, não querer, não decidir fazer e esperar a vontade, a gente vai passar os dias na frente da televisão, do celular, fazendo nossos afazeres e não vamos buscar a Deus. E aí os dias vão passando, vão passando. Então, como eu falei, né, eu gosto muito de frase e texto, eu destaquei aqui, 10 motivos para você ler a Bíblia. Óbvio, eu tenho muito mais, né? Mas eu destaquei 10 aqui, Nós devemos ler a Bíblia para saber onde estamos indo. Nós devemos ler a Bíblia para ter sabedoria, para encontrar sucesso, para viver em pureza, para obedecer a Deus, para ter alegria. Hoje em dia nós precisamos muito, porque tem muitas coisas que tiram a nossa alegria. Nós precisamos ler a Bíblia para crescer na fé. Sem a leitura da palavra é impossível. Nós precisamos ler a Bíblia para ser liberto, porque é só a palavra que liberta. Não tem nada que liberta, nada. Não é uma palavra do irmão, não é um vídeo no TikTok, é a palavra de Deus que liberta. Por isso que eu enfatizo muito com os jovens. Se a gente não trouxer as pessoas para a igreja pelo motivo certo, as pessoas vão morrer. E qual é o motivo certo que a gente traz as pessoas para a igreja? A palavra de Deus. Hoje em dia está muito comum atrair as pessoas um show gospel, um
retiros. Não que isso seja ruim, não é ruim, mas eu não posso pegar a minha igreja e colocar como motivo isso para atrair pessoas. Não, eu vou fazer um show aqui porque eu sei que esse show vai atrair jovens. Vai mesmo, a igreja vai ficar lotada de jovens, mas o primeiro não de Deus que eles receberem, eles vão morrer espiritualmente, eles vão sair da igreja, porque eles vieram para Deus pelos motivos errados. Nós temos que atrair as pessoas pela palavra. Lembra de Daniel? Daniel não se curvou ao rei, mesmo sabendo que ele poderia ser morto. Ele não se curvou, ele foi punido, mas Deus livrou ele. Davi era um menino quando ele foi ungido a rei. E ele foi atraído por quê? Pela palavra. Deus não falou para ele assim, eu vou te dar um castelo, eu vou te dar muita riqueza. Não, ele foi atraído para Deus pela palavra de Deus, em sonho. Ele teve um sonho. E aí Deus revelava para ele o que ele iria ser. Porém, ele não foi atraído por coisas fúteis. E por isso ele prosperou. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente for evangelizar alguém, até os nossos filhos mesmo, vamos trazê-los pela palavra de Deus. Porque é ela que liberta, cura e salva. Aleluia! Então, continuando. Só que ler somente a palavra também não traz transformação alguma. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus e praticar, né? Nós temos que viver de acordo com o que está escrito na palavra. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, ó, não precisa abrir não. Lá em Josué 1, no versículo 8, diz assim, ó: fale sempre do que está escrito no livro da lei. É a Bíblia. Estude esse livro dia e noite. Olha só agora, preste atenção. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Aí vem a promessa. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Aleluia. Então, qual o segredo? Ler a palavra, meditar nela dia e noite e viver, praticar, irmão. Por que tem muita gente que entra e sai da igreja há 30, 40 anos e continua da mesma forma? Porque não pratica, só lê, só ouve. Porque todo mundo que senta aí, ouve, né? Ouve. Todo mundo ouve a palavra. Mas e quando sai lá fora? O que usa do que foi dito aqui? O que pratica do que foi dito aqui? Eu me lembro que a minha avó, ela falava assim, que todo culto, né? Meu avô era pastor, pregava, e minha avó contava pra gente. Todo culto ela levava um caderninho e ela anotava o que era pregado. E aí, durante a semana, ela pedia a Deus sabedoria para praticar alguma coisa na vida dela sobre aquilo que foi pregado no domingo. Olha só que sabedoria. Eu nunca fiz isso, nunca fiz. Às vezes eu me pego, né, fazendo alguma coisa. Poxa, aí eu lembro, caramba, o pastor Desi pregou sobre isso, caramba, o William pregou sobre isso e eu estou praticando. Mas eu nunca fiz essa regra, né, tive essa sabedoria de anotar e procurar praticar. Isso é lindo, porque olha a importância que está dando para a palavra de Deus. E aí Deus vê o esforço também da pessoa em praticar aquilo que está sendo aprendido aqui. Então, continuando, né, como eu disse, a carta de Hebreus, ela também fala da superioridade de Cristo, né? Como a gente pode progredir na fé. Ela fala também sobre alguns perigos espirituais. Ela fala sobre amadurecimento na fé. Isso aí eu também não posso deixar passar. Eu vou abrir aqui em Hebreus 5. Os irmãos não precisam abrir não, tá? Só para a gente ganhar tempo. 5 do versículo 11 ao 14, que diz assim. Isso é muito importante. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Mas ainda precisa de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência
no que é certo ou errado. Porém, comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença do que é bom e do que é mal. Aqui o autor, ele está sinalizando sobre o perigo. O título está assim, ó, o perigo de abandonar a fé. Muita gente pensa que abandonar a fé é sair da igreja, né? Mas aqui ele não está falando para quem abandona, se desvia, não, ele está falando para cristão. Olha aqui, ó, a gente vê isso no 12, ó. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Então ele está falando para quem se desvia? Ele está falando para quem está aqui dentro. Para quem não é constante. Para quem um dia está bem e outro está mal. Menino. Mas por que as pessoas agem dessa forma? Porque não praticam a palavra. Porque leem, às vezes até leem, talvez leem, né? Ou só ouvem ou só leem, mas não as praticam. Se eu não praticar a palavra, se eu não estiver cheia da palavra de Deus, eu nunca vou deixar de ser menino. Porque a primeira adversidade, primeiro não, o primeiro investida de Satanás, eu caio. Aí um dia eu estou mal, no outro dia eu estou bem. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. E assim vai, 10, 20, 30 anos da mesma forma. E nada muda na minha vida espiritual e nem na minha casa, nem na minha vida, né? Às vezes eu oro muito, faço campanha pelo meu marido, porque ele é desviado. Né? Não é não, gente, mas às vezes eu faço campanha, faço isso e nada muda. Por que não muda? O que está faltando? Então que os irmãos possam meditar. O que está faltando? Será que eu estou praticando a palavra de Deus como se deve? Será que eu estou meditando nela de dia e de noite, como diz aqui? Não fui eu que falei. Eu li aqui, ó, a palavra diz. Medita dia e noite. E vive de acordo com o que está escrito. Será que eu estou fazendo isso? Por que não muda? Seja sincero com Deus. Davi, ele pecava, ele pecou várias vezes em pecados graves. Mas ele era sincero com Deus. Ele falava, eu pequei mesmo. Eu fui fraco. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque depois ele sempre se arrependia dos pecados dele. E não eram os mesmos. Né? Não vamos confundir as coisas. Vou fazer o que é errado, vou me arrepender. E amanhã eu vou fazer de novo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é não praticar mais. Então, vamos começar a refletir o porquê que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Porque não existe a possibilidade de você receber Cristo como seu único Salvador e a sua vida continuar da mesma forma. Não existe a possibilidade disso. Tá? Não estou falando para você aqui, que, né, igual eu ouço em muitos lugares, que você recebeu Jesus e amanhã sua vida vai mudar. Né? Semana que vem você vai estar com uma empresa, várias provas de carro, uma mansão. Eu não estou falando isso para você. Eu estou falando que se você, né, ler a palavra, orar, buscar ao Senhor e praticar aquilo que está escrito no livro da lei, a sua vida vai mudar de dentro para fora. Porque o que está fora é fácil, né? Às vezes eu venho do mundo, eu bebo, eu fumo, eu uso outras coisas, eu chego aqui dentro, eu paro isso tudo, é fácil. Mas e o que está dentro? A inveja, o orgulho, né? Isso tudo é só Deus que muda, é só o Espírito Santo que muda. E é dia após dia, não é de hoje para amanhã. Não adianta lutar contra isso, porque nós só vamos nos frustrar, né? Hoje foi falado aqui, hoje eu ouvi um texto, foi falado não, desculpa. Eu vi um vídeo, desculpa, que falava sobre o quarto, né? A oração no quarto. E falava sobre o culto, o que é o culto e o que é a oração no quarto. E lá no quarto, você se derrama para Deus, né? Você pede, você clama, você se derrama, você diz quem você é, e Deus também te mostra quem você é. E aqui você entrega aquilo que você recebeu lá no seu quarto. Por que Deus fala quarto? Eu só pode ser quarto? Não pode ser qualquer outro cômodo. Mas por que Deus fala quarto? Porque quarto é intimidade. E é isso que Ele quer. Às vezes você recebe uma visita, né? A visita você recebe na sala. Às vezes acessa sua cozinha. Mas o quarto é seu, é intimidade. Quem é casado é seu e do seu esposo.
Então Deus fala quarto por isso, porque Ele quer relacionamento, intimidade conosco. Então é lá no quarto que você vai dizer para Deus quem você é. E Ele vai te mostrar também se você não está vendo. Porque muitas das coisas, muitas das vezes nós não vemos. Tem pecados de estimação, né? A gente não vê que é pecado, mas Deus mostra. Eu já chorei muito por causa de coisas que Deus mostrou que eu achava que eu estava certa. E ao decorrer, ao longo do tempo, você vai olhando para trás e vai vendo quanta sujeira Deus vai tirando de você. O quanto você mudou. Eu não posso falar muito, senão a gente não vai sair daqui hoje. Então, continuando aqui, irmãos, vou correr um pouquinho. Lá no capítulo 11, né, que é o que eu quero enfatizar, se vocês não lembraram nada do que eu falei até agora, eu quero que vocês coloquem isso na mente de vocês. Lá no 11, ele fala sobre a fé, né, como eu li para vocês, que a fé é a certeza de fatos que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Como eu disse, a gente já até gravou, né? E o que a gente faz com essa afirmação? O que a gente faz com esse texto, com esse versículo? Será que a gente pratica ele? Quando o medo chega na nossa porta, quando o luto chega, quando a notícia chega. Será que a gente pratica isso aí? Por exemplo, eu vou no médico, aí o médico fala assim, ó, deu uma alteração no seu exame. Aí eu falo, tudo bem, Deus está cuidando, não é nada não, é assim que funciona. Ou eu falo assim, cara, eu não vou morrer. Eu estou falando de mim, irmão. Já aconteceu isso comigo. A ginecologista falou que tinha uma alteração no meu exame. E quando eu fui jogar no Google, né, que a gente sempre faz isso, só eu faço, não, você não faz não, só eu faço isso. Eu jogo lá no Google, aí o Google fala só coisas terríveis. E eu fui para casa chorando, achando que eu ia morrer. Cadê a certeza de fatos que se esperam? Onde está isso? Porque ninguém espera coisa ruim para si mesmo, você só espera coisa boa. E fé é isso, certeza de fatos que se esperam. Cadê isso na hora que eu recebo um diagnóstico? Na hora que chega uma notícia ruim na minha casa? Ou acontece um acidente com meu filho? Cadê isso? A gente não usa isso, não vamos ser hipócritas de falar que usa, porque a gente não usa. Mas isso é humano, isso é normal, Deus sabe que a gente é assim. Eu coloquei esse exemplo, né? Porque, assim como eu, todo mundo espera coisas boas. Mas como eu falei lá no início, fé é certeza, né? É decisão, ela não é um sentimento. Sentimento é o medo, é a angústia, é a dor, é a solidão, isso é sentimento. Agora, fé é decisão. Eu posso ter medo de morrer? Posso. Mas eu não posso deixar esse medo me colocar numa depressão em cima da cama e eu não fazer nada. Eu posso ter ansiedade? Posso. Mas eu não posso deixar essa ansiedade me dominar e mudar meu comportamento. Eu posso me decepcionar com alguém? Claro que posso. Eu sou humana, eu posso me decepcionar. Mas eu não posso deixar essa decepção me matar, me parar. Eu não posso deixar. Porque tem outras pessoas que precisam de mim. Então, fé é uma decisão. Tá? Vamos sentir sim, mas não vamos deixar esse sentimento fazer a gente parar, nos dominar, deixar de ser quem nós somos. Às vezes a gente vai andando sangrando, mas continua andando sangrando. Eu tenho um testemunho que eu não vou contar hoje porque ele é muito longo. Se a pastora permitir, depois eu conto, pastor permitir. Eu sou mãe de uma jovem que era renal crônica. E aos 17 anos nós recebemos ela tinha 17 anos, hoje ela tem 27. Nós recebemos esse diagnóstico. A princípio eu achei que fosse tomar um remédio e ir para casa. Mas ela ficou 30 dias no hospital, no CTI, que lá chamava Sala Vermelha. E dentro desses 30 dias muitas coisas aconteceram, muitas mesmo, eu vi Deus em tudo. E aí depois disso ela foi para uma clínica, né? Porque é uma doença que não tem cura.
ela vai ficar presa numa máquina até morrer ou até transplantar, né? E ela fez um transplante já, eu fui a doadora dela, né? Eu doei um rim para ela, onde os médicos falaram para mim que eu nunca ia ser compatível, porque eu sou mãe, e para quem não sabe, os filhos de parto normal, eles têm contato com o sangue da mãe, então eles criam anticorpos contra aquele sangue. Então o médico falou que eu nunca ia ser compatível, que poderia ser um irmão, um pai, mas eu não. E quando nós fizemos o exame, eu era 100% compatível com ela. Então essa aí é uma das vitórias, mas eu não vou entrar muito não, porque é muito longo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, quando ela foi para a clínica, eu estava devastada. Eu não sabia nem o que era aquela doença ainda direito. Eu emagreci muito, porque eu fiquei muito mal. E aí um dia ela estava lá fazendo um tratamento, são 4 horas na máquina filtrando sangue, não sei se vocês conhecem, uma hemodiálise. 4 horas lá deitada na máquina, o sangue sai todinho do corpo, passa pela máquina e volta pro corpo de novo. E eu ficava lá fora esperando. E aí nesse momento chegou uma moça perto de mim e falou assim: "Você é a Bárbara?" Aí eu falei assim: "Sou eu sim." Irmão, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tava com o cabelo pra trás, assim, mal amarrado. Pra quem me conhece, eu nunca andei mal arrumada. Eu sempre andei direitinho. Desde pequenininha, minha mãe sempre me colocou como uma princesa. Sempre andei com o cabelo arrumadinho, roupinha. E eu cresci assim. Mas nesse dia, eu tava com um rabo de cavalo mal feito. Uma roupa que eu nem me lembro mais, de chinelo, fazendo crochê. Parece assim. Eu nem sei dizer pra vocês quem que eu tava aparecendo ali sentada naquele banco. E aí ela chegou pra mim e falou: "Você é a Bárbara?" Eu falei: "Sou, eu nunca vi aquela moça." E ela falou: "Sabe o que as enfermeiras me falaram? Que tinha uma mãe aqui que tinha uma adolescente também na máquina. E eu cheguei hoje, minha filha também está lá na máquina." E eu falei assim: "Eu sou a Bárbara." Ela ajoelhou, me abraçou e ela desabou, chorando. E ali eu tive que consolar ela dia após dia. Ela estava desacreditada de Deus, saiu da igreja por causa disso, porque ela achou que Deus fez aquilo com a filha dela, se ela era tão fiel. E ali eu fui consolando ela dia após dia. E eu cheguei em casa e falei assim, nesse dia: "Senhor, como que é isso? Se eu estou lá precisando de ajuda, porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali ainda direito, querendo chorar e desabar, chegar em casa todo dia desabando." Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia de hemodiálise da minha filha, um senhor morreu na máquina. Aí vocês imaginam o meu coração como estava, achando que a minha filha poderia morrer também a qualquer momento, porque eu não conhecia aquele tratamento. Então eu estava precisando de ajuda. Como que Deus envia uma pessoa para eu ajudar? Mas Deus me sustentou ali naquele momento, e mesmo sangrando, eu consegui ajudar aquela moça. E hoje nós somos melhores amigas, a filha dela também transplantou. E é isso que eu quero dizer para os irmãos, que eu tinha medo, eu tinha desespero, eu tinha tudo ali naquele momento de ruim que vocês possam imaginar. Porque faz com a gente, mas um filho nosso é muito pior. Quem é mãe sabe disso. A gente suporta, mas um filho nosso a gente desaba. Então eu estava ali devastada, mas mesmo assim Deus me sustentou. E enquanto eu fortalecia aquela mãe, o Senhor me fortalecia. E a fé é isso, é decisão. A decisão de você não deixar o que te assola, o que te aflige, te parar. Vai, caminha, faz tua parte, mas continua, o sentimento vai continuar, não vai parar. Eu falei para vocês que eu gosto muito de texto, né? E eu vi um texto que é a definição perfeita de fé. Eu vou ler rapidamente aqui, ó. Fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. Ela não apaga o medo, mas impede que o medo decida por você. A fé também não é fechar os olhos e torcer para dar certo. É seguir fazendo, mesmo quando tudo parece parado. Ela não elimina o esforço, mas ela dá sentido ao esforço. A fé começa onde o seu controle termina. É ali que você descobre se realmente você acredita ou se só repete palavras bonitas. A fé não vai prever o seu futuro, mas ela vai sustentar o seu presente.
Então, quando você tiver dúvida, só lembra de uma coisa: você não precisa entender tudo. Você só precisa continuar acreditando enquanto você faz a tua parte. Eu achei perfeito esse texto sobre definição de fé, e realmente é isso. Decisão de não se deixar parar, mesmo em meio ao caos. Já estou terminando, tá? Eu estou pulando muita coisa aqui. Já estou terminando. Se a gente prestar atenção no capítulo 11, eu não vou ler, eu queria muito ler, muito mesmo, que ele fala dos heróis da fé, mas se a gente prestar atenção, vou resumir aqui rapidamente. Todos os heróis da fé, eles tiveram atitudes de fé. Atitudes de fé, ação. Eles não tiveram sentimento, eles tiveram ação. Quer ver? Eu vou falar alguns aqui, só alguns, para vocês entenderem. Lá no verso 3 de Hebreus 11, diz assim, entendemos que Deus é o Criador do universo. No 2, do 4, diz assim, oferecemos sacrifícios a Deus. Então, resumo, tá? Conseguimos a aprovação de Deus como homens corretos. Escapamos da morte. Continuamos firmes em Deus e no propósito dele, como se estivéssemos vendo. Tudo que eu falei aqui são atitudes de heróis da fé. Quer ver? Oferecemos sacrifícios a Deus, conseguimos a aprovação de Deus. Abel ofereceu o melhor sacrifício para Deus e ele conseguiu a aprovação de Deus. Quer ver outro aqui? Escapamos da morte. Estamos falando de Enoque. Enoque foi poupado da morte. Ele foi retirado, ele foi poupado por ser fiel a Deus. Continuamos firmes em Deus e no propósito dele, como se o víssemos. Moisés nunca viu a Deus, mas a palavra diz que ele falou com Deus face a face. Ele ouviu, mas ele nunca viu. Mas mesmo assim ele continuou no propósito. Então tudo isso que eu falei foram ações, entender, oferecer, conseguir, escapar, continuar, verbos, ações. Isso é fé, irmão. Todos eles agiram pela fé. Não tem nenhum, você pode ler a Bíblia do começo ao fim, que você não vai ver nenhum dizendo, teve medo, eu tive medo e eu não andei, né? Teve a questão do Elias, mas ali é propósito, mas é outra coisa, não tem a ver com fé. Mas todos eles que venceram, né, que temos história para contar e exemplos para seguir, agiram por meio da fé, da certeza, da atitude. Aí eu vou destacar aqui Abraão. Abraão, né, a gente sempre fala dele, a gente conhece a história, e ele teve fé através de uma atitude, obediência. Deus pediu o seu único filho e ele obedeceu. Você acha que ele não teve medo de perder o filho dele? Ele andou 3 dias para levar o filho dele lá no sacrifício. Você acha que durante esses 3 dias ele não clamou a Deus, ele não pediu, ele não se desesperou? Você acha? Claro que sim, mas ele obedeceu. Ele obedeceu e no final ele teve a vitória. O que nós aprendemos com isso? Deus, ele faz coisas para nós que nós não imaginamos. Não adianta que Deus não vai fazer do nosso jeito. Porque do nosso jeito é sempre ruim. Porque a gente não tem a sabedoria, a gente não vê aquilo que Deus vê, a gente não tem estratégia. Então a gente pode pedir a Deus, Deus conceder o nosso desejo? Pode, mas não vai ser do nosso jeito. E na maioria das vezes, não acredito que todas as vezes, Deus faz além do que nós imaginamos e pensamos. Então vale a pena a gente ter atitude de fé, de obedecer, de fazer, de caminhar, de aceitar o chamado. Não recuse o chamado, irmão. Você não sabe quanto peso isso tem na nossa vida. Infelizmente, e geralmente o chamado a gente não quer. Quando fala assim, vai fazer isso. Você falar assim, eu não quero fazer, é o teu chamado, pode ter certeza disso. Eu sei que é difícil a gente acreditar nisso, que até algumas pessoas podem falar assim, eu não vou mesmo, vou fazer isso mesmo. Mas não recuse um chamado. Não recuse. Porque apesar do chamado vir acompanhado de dor, de sacrifício, de medo,
lá na frente você vai ver a recompensa. E a recompensa de Deus, a palavra diz que homem nenhum viu e nem sequer imaginou. Então vale a pena. Hoje foi falado aqui de perseverança. Na oração foi falado aqui de perseverança. Quem perseverar até o fim vai ter a coroa, o galardão. Então, se a gente tem fé, se a gente crê em Deus, a gente crê em Deus. Se todo mundo, quem está aqui porque crê em Deus. A gente está vendo Deus? Não, nós não estamos vendo Deus, mas nós cremos que Ele existe, porque nós sentimos, vemos as ações de Deus, vemos os testemunhos, os milagres na nossa vida que Deus faz. A natureza, sem precisar das nossas mãos, elas estão aí, elas nascem, elas sobrevivem, crescem, reproduzem. Isso é Deus. Nós acreditamos em Deus. Se nós acreditamos em Deus, então vale a pena perseverar e ir até o fim. Porque o que Ele tem para nós está escrito aqui, ó. É muito maior e melhor do que nós imaginamos. Então eu vou terminar aqui agora, né, dizendo que a fé, ela precisa se apoiar naquilo que Deus fala. Muitas das vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida e nós vamos ligar para alguém, desabafar com alguém. Não é errado isso, não é errado desabafar. Mas quem tem a melhor estratégia para a tua vida, o melhor conselho para a tua vida é Deus. É Ele que vai te dar o melhor de direcionamento. Ah, mas eu não posso ter um amigo, ela está comigo. Claro que pode, claro que pode. Mas você não deve basear a tua vida no conselho de uma pessoa que é igual a você. Você tem que basear a sua vida em Deus. Muitas das vezes a gente fala para pessoas, mas não fala para Deus. E às vezes a pessoa dá um conselho bom para a gente, tá? Mas o que Deus falaria? Eu perguntei? Eu sei? Eu falei? E para a gente ouvir Deus, muitas das vezes a gente precisa ler a palavra. A gente precisa meditar. A gente precisa estudar, pesquisar a palavra. Porque o que Deus fala para mim, por exemplo, Deus falou para mim sobre fé em Hebreus, mas Ele pode falar para você sobre outra coisa, porque a palavra ela se renova e a gente não pode reter isso. A gente precisa ler, aprender e compartilhar, porque nós viemos aqui no mundo para isso. A gente veio para propagar o Evangelho. Quando Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que Ele, era isso. Nós precisamos, essa é a nossa missão, e muitas das vezes nós retemos isso. Deus fala conosco e nós guardamos para nós. E aí depois nós vemos a consequência. Então, como eu falei, nós precisamos apoiar naquilo que Deus fala e ninguém mais. Todo cristão deve estar cheio da palavra de Deus e meditar todos os dias. Você não bebe água todos os dias, não dorme todos os dias? A palavra é assim. Isso que você faz, beber água, se alimentar, dormir, é para a carne. A palavra é para o espírito. Se eu não alimento o espírito, eu fico volúvel às investidas de Satanás, como eu disse no início. Eu fico volúvel a uma seta. Então, e tudo que o diabo quer é isso, gente. É roubar a palavra de Deus de nós. E ele usa uma coisa tão simples que nós poderíamos mudar isso. Sabe o que ele usa? O tempo, o nosso tempo. Ele nos enche de tanta coisa, de tantas coisas durante o dia, que a gente esquece de ler a palavra de Deus. Quer ver? Eu antes, né, eu era assim, eu acordava, eu falava assim, vou acordar cedo hoje, que a primeira coisa que eu vou fazer é ler a palavra. Aí eu acordava, ficava enrolando na cama, dormia mais um pouquinho, aí levantava, aí quando eu levantava, vou fazer só um café e vou ler a palavra. Aí naquele café, eu já emendava na louça, daqui a pouco estava fazendo outra coisa, daqui a pouco estava fazendo outra, e daqui a pouco ia na rua, e daqui a pouco passou o dia. E eu falei, gente, eu não li a palavra. Aí eu entendi sobre decisão. Eu preciso decidir estar com Deus. Eu preciso decidir me encher. Eu preciso decidir buscar. Porque senão, irmão, como que eu vou gerar em mim a convicção que diz lá na definição de fé, se eu não for cheio da palavra?
Para eu gerar a convicção em mim, eu preciso me encher da palavra. Quer ver um exemplo? 1 mais 1 é quanto? 2, né? Se eu estiver triste, quanto é 1 mais 1? 2. Se eu estiver feliz, alegre, quanto é 1 mais 1? 2. Por que eu sei disso? Porque eu tenho conhecimento, a certeza. Então, independente do meu estado, 1 mais 1 vai ser 2. Certo? A palavra de Deus é a mesma coisa. Se eu me encher da palavra todos os dias, eu vou ter certeza das promessas de Deus. Eu vou ter certeza do que Deus tem para a minha vida. E eu, independente do meu estado de espírito, independente se eu estiver feliz, alegre, eu sei que Deus vai fazer por mim. E isso não vai parar. Porque quanto mais conhecimento eu tenho da palavra de Deus, mais certeza eu vou ter e convicção. Aí sim vai gerar em mim a convicção. Convicção é certeza. Mas se eu não leio, se eu não medito, se eu não busco, aí eu não vou ter nada em mim. E quando vir as adversidades, aí vai acontecer o que a palavra falou. Eu vou agir como um menino. Eu não vou saber o que é bom e o que é ruim. Né? Hoje foi falado aqui também sobre isso, para testificar o que eu estou falando agora com vocês. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos da palavra de Deus, mais certeza nós vamos ter daquilo que Deus ele tem para nós. O mundo é mau e o tempo está acabando. Até o diabo sabe disso. Olha o que ele está fazendo lá fora com o mundo. Ele sabe disso. Nós deveríamos ser o primeiro a saber. Porque nós temos o manual. Aqui está escrito tudo. Ó. Tudo que vai acontecer com o mundo. Todos os sinais. Aqui está escrito. Quem está ligado aqui está vendo que tudo que está acontecendo aí, ó, já era, não vai se assustar. Já era para ser visto. Então, irmãos, não vamos perder mais tempo. Vamos sair daqui hoje decididos a estar com Deus, a ser cheio da palavra, a transformar a nossa vida. O tempo está acabando, Jesus está voltando. Se daqui a pouco, como foi falado pelo pastor hoje, isso aqui vai ser tirado de nós. E se a gente não estiver cheio da palavra de Deus, o que vai ser de nós? Nós não vamos resistir. A palavra fala do anticristo. E são coisas terríveis que estão por vir. Como que nós vamos resistir se nós não vamos ter mais a palavra? A palavra diz que depois do arrebatamento, né, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Se hoje está difícil com ele, né, mas nós temos aonde nos derramar, quem nos consolar, quem tirar de nós a tristeza, imagine sem ele, irmão. Quando eu penso nisso, me dá vontade de chorar, porque eu não me imagino sem o Espírito Santo. Eu não sei o que eu faria da minha vida. Eu tenho vontade de chorar, eu me desespero até. Então vamos sair daqui hoje decididos. Vamos sair daqui hoje, mesmo sendo poucos, né, decididos a contaminar outras pessoas lá fora, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Pede a Deus estratégia. Cria uma estratégia dentro de casa. Quem é mãe, quando tem um bebê, a gente muda a rotina todinha por causa daquele bebê. Então vamos mudar a nossa rotina também por causa de Jesus. Vale a pena. Que essa palavra possa entrar na mente de vocês hoje, porque o coração é sentimento demais. E hoje eu sinto uma coisa, amanhã eu sinto outra. Quando nós estamos aqui, nós estamos regados de emoção. É lá fora que é a prova. Então que essa palavra possa entrar na mente de vocês. E a minha oração essa noite é que Deus encha vocês de decisão, para que vocês possam ter fé suficiente para se encher da palavra de Deus, para quando vir o dia mau e as adversidades, todos nós consigamos vencer juntos e uns ajudar os outros. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, né? E eu tenho certeza absoluta que o Senhor, Ele vai cumprir todas as promessas em nossas vidas. Tá? Amém.